Sem hipnose, lá, aqui não havia lá muitas abelhas, a dificuldade é fazer a iniciação. Levo aquilo até fiquei. No Manuel Brito diz que eu fiquei branco, mas a gente sabe como é que é o Manuel Brito, se eu fiquei preto, ele pintou-me de branco, não é? Então não há problema. Mas sei, de repente saíram as duas cabo-verdianas, etc. No dia seguinte, a dona da casa pôs-nos na rua, pôs-nos na rua do quarto. Lá fui com o alhinho. Lá por baixo, fomos para a rua, lá tivemos que ir à procura do quarto e lá nos arranjamos. O Alhinho tinha 15 irmãos, de 7 mães diferentes, não é? E ficámos ali uma semana em casa do irmão dele, jogava futebol na altura, jogava futebol do Belenenses, lá nos safamos, porque esse também era, eu comecei a perceber o que é que o Belenenses perdia, portanto, é que o irmão morava connosco e raramente aparecia lá em casa, não é? Por isso é que eu percebi que quando chegava aos jogos ele nunca rendia. Essa foi uma das surpresas. A outra vivência, então essa eu conto com vaidade e bastante orgulho até, que eu, apesar da minha falta de competência no basquetebol, eu integrei uma equipa que foi criada e dinamizada ali do nosso amigo Rogério Mota, que era a Académica de Santarém. Disputamos o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. E eu tornei rapidamente, durante os jogos, tornei uma pessoa imprescindível na equipa, o que me deixou-me bastante orgulhoso. E enchia o meu ego, sentia que era importante, e aquilo toda a gente ficava preocupada. Quando eu era para jogar, toda a gente ficava preocupada comigo, e eu, de facto, aquilo, toda a gente, Vasconcelos, e até quando, já veio o Vasconcelos, era por uma simples razão. Eu, na altura, tinha um Fiat 500 muito pequenino, e eu levava o melhor jogador da equipa, era eu que me levava, e, portanto, as pessoas todas ficavam, inicialmente, uma vez fomos ao Algarve jogar, fizemos uma viagem, eu perdi-me, entrei por pastos dentro, fiquei sem luz, foi uma desgraça até chegar lá abaixo. E havia já, toda a malta estava preocupada, e a partir da altura deixaram de estar preocupados com o Vasconcelos, o Olímpio nunca mais chega para jogar, E o Castro, o Castro que era, foi dos fuzileiros, nosso colega, Castro de Almeida, andava já com o seu BMW à nossa procura, para ver onde é que nós estávamos, etc. Bom, foi essas peripécias, assim, que possa provocar ainda alguma boa disposição. De resto, sempre tive uma experiência, uma vivência muito séria, só quando não nos ríamos, não é? Mas uma outra peripécia sempre aparece, daqui e ali, não é? Eu lembro-me de profissional, já eu era treinador e comecei a fazer os estágios de natação de fim de semana, onde filmávamos os miúdos, fazíamos workshop, mas era de natação, não é? Ficaste com o workshop. O workshop devia ter frequentado. E então, filmávamos os miúdos de manhã, com o técnico da DGD que nos acompanhava, com aqueles vídeos pesadíssimos, etc. E à noite passávamos os filmes, os vídeos e conversávamos com os miúdos, para explicar onde é que tinham que corrigir, onde é que não tinham que corrigir. E há uma miúda que está lá, foi uma nadadora olímpica e tudo, está lá, pequenina, começa a olhar para aquilo tudo, sai a correr e telefona para casa e diz: "Oh pai, liga a televisão que eu estou a aparecer a nadar na televisão." Quanto-me, lembro de poucas coisas que tenho escritas sobre essas experiências de brincadeira, posso partilhar com eles. Eu, de facto, vinha preparado, confesso-vos, mais para falar nesse mundo não da história com E, mas da história com I, porque não é a mesma coisa, não é? A história com E são os brasileiros que impõem a sua ditadura do acordo ortográfico, mas para nós história com I pequenino. E me trazia mais para partilhar, de facto, essa coisa do desporto, do treino, são factos recentes nos dias de hoje. Nós pensamos que isto já vem de há muito longe, essas coisas todas, mas no mundo inteiro o desporto é uma atividade organizada enquanto instituição e uma supervisão institucional é muito mais antiga
do que propriamente as preocupações com o estudo e com a investigação, com a criação das ciências do treino, com a criação da metodologia do treino, com a criação disso tudo. E vinha mais preparado para partilhar convosco esta história que também se reflete em Portugal. Um dos primeiros livros escritos sobre uma modalidade esportiva em Portugal que eu conheça, salvaguardo que eu conheça, quem tem um levantamento exaustivo sobre isso é aqui o nosso amigo Mons da Silva. É um livro que tem de 1894, um livro de natação, do Sr. Oliveira e Silva, que contradiz completo aquilo que vem na história, tal como os historiadores dizem, que a primeira escola de natação foi criada na Trafaria do ginásio português. Mentira. 50 anos antes já havia uma escola de natação criada no Norte pelos ingleses que vinham para o Vinho de Porto e foram responsáveis pela criação dessas escolas para dar origem ao Real Clube Fluvial. E neste livro é interessante porque já apresenta, mesmo nessa altura, as técnicas de nado e, sobretudo, as questões da organização da doença. Mais tarde, outros livros que eu tive contacto também, que têm alguns conceitos extremamente interessantes, é de um filósofo de Coimbra, o Silvio Lima, digamos aqui, o Silvio Lima, que tem conceitos de desporto extremamente interessantes e estabelece relações entre o desporto e o trabalho, o desporto e algumas modalidades e tem uma perspectiva filosófica da prática do desporto entre nós. Outro livro também que naquela altura marcou positivamente e transformou mesmo, foi um livro que foi editado pela professora Noronha Feio, que formou e tudo, da sua Alves Veiga. É um livro com papel fraco, que ao fim desses anos todos está amarelado, que chama-se Desporto e Perspectivas Sociais, que foi um livro que ele escreveu um capítulo, com também outros autores franceses, e que veio contribuir para uma bibliografia que na altura não havia muito entre nós esse tipo de trabalho. E também tem o seu tempo, tem a sua história, e mesmo quando foi um livro que sempre levantou algumas reservas, quando o prof. Noronha Feio foi indicado para diretor-geral dos desportos, na altura, imediatamente antes do 25 de Abril, esse livro as pessoas olhavam ainda com algum olhar da palavra sobre. Mas se vocês, quando nós olhamos e dizemos assim que as grandes transformações do desporto e as grandes transformações na ciência do desporto, na preparação dos atletas, na organização e na estrutura das instituições, têm origem praticamente, surgem consolidadas e que se assiste à grande popularidade do desporto, ao grande impulso do desporto, é de facto a partir dos Jogos de 1952, os Jogos de Helsinki, onde pela primeira vez aparece a União Soviética, regressa a Alemanha aos Jogos Olímpicos e regressa ao Japão. E o surgimento da União Soviética apenas tem, digamos, como referência, o facto de, na altura, haver uma guerra fria entre dois sistemas políticos. De um lado, os socialistas, do outro lado, os capitalistas, ou de um lado, o leste, do outro lado, o ocidente, que se delineavam numa luta ideológica acérrima, e onde o desporto também serviu para ainda acrescentar mais esta luta. Mas isso não foi mau. Na minha opinião, isso foi do melhor que aconteceu para nós, homens do treino e homens do desporto. Porquê? Porque quando em 1956, 4 anos depois, a União Soviética vence, em 52 a União Soviética ficou em segundo lugar das medalhas. Em primeiro lugar os Estados Unidos, que até aí tinha, desde a primeira jornada, tinha praticamente ficado sempre em primeiro lugar no número de medalhas ganhas nos Jogos Olímpicos. Eu tinha a hegemonia do número de Jogos Olímpicos a dominar os Jogos. Em 56, Melbourne, a União Soviética pela primeira vez ganha o maior número de medalhas. E é a partir daí que julgo que mais interessava a cada um desses países não era propriamente os resultados esportivos, mas era quem ganha mais medalhas.
porque o que se pretendia era a afirmação de um modelo de sociedade sobre outro modelo de sociedade. E isso é tão verdade quando depois dos Jogos Olímpicos de Roma, que esses sim marcaram definitivamente, 1960, marca definitivamente as grandes transformações que houve nas concepções, nos conceitos, na sistematização dos conhecimentos, na organização dos processos de treino e tudo isto, em 1960. Em 1960, a União Soviética vence novamente o número de medalhas. Isso levou a tomadas de posição pública da parte de alguns governos. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, no Senado, insultou os atletas americanos por se não terem vencido aos russos. E com essas derrotas, eles estavam a pôr em causa a imagem dos americanos, estavam a pôr em causa a honra de uma nação vencedora, de uma nação que preparava-se para o futuro e que tinha e que eram os máximos na sociedade mundial. E muito mais feroz ainda foi o Robert Kennedy, que era Ministro da Justiça, e os acusou bravamente disto. Mas o que se assistiu foi que o Parlamento, por sua vez, digamos, triplicou a verba para que fosse dedicada à investigação das coisas do treino. E é nessa altura, na segunda metade dos anos do século XX, que começa a surgir, nomeadamente no leste da Europa e por mais predominância na União Soviética, um conjunto de investigadores que de facto começam a construir aquilo que se chama na literatura, se chama a ciência do desporto, e isto introduz pela primeira vez a possibilidade de o mundo do desporto começar a emancipar da educação física, porque até aí tudo que era treinos, etc., vivia muito à base da educação física. Isto é o primeiro passo. Batlev, Masolino, há muita gente, há muitos nomes que nós podíamos citar para aqui referir esses aspectos. E, por outro lado, começam a surgir as escolas superiores de formação de treinadores e de professores de educação física. Tal como nos Estados Unidos começaram a surgir muitos laboratórios de fisiologia e muitos laboratórios de biomecânica. E estas primeiras duas componentes são as componentes que começam a ser mais valorizadas no estudo e na preparação do treino desportivo, porque de facto era aquilo que respondia às necessidades da altura dos anos 60. E só muito mais tarde, a partir dos anos 70, é que se começa a observar alguma investigação na área do metabolismo celular, da contração muscular, é que se começa a aprofundar os conhecimentos nessa área, embora já nos anos 50 e já nos anos 60 houvessem alguns estudos nessa área, nomeadamente por Yakov Lev, que é o primeiro homem a escrever um livro sobre a contração muscular, e os americanos, com toda a sua capacidade, avançam de uma maneira brutal no auxílio aos seus atletas, para os Jogos de 1964 em Tóquio. E o que acontece é que os americanos, de facto, voltam a ser a equipa muito mais poderosa em 64 do que foi a equipa da União Soviética. E então os estudos aumentam muito. E o que reparamos é que já não são só estudos centrados na União Soviética, mas surgem também na própria RDA, na Checoslováquia, na Polónia, na Bulgária e na Roménia, que tinham centros de investigação bastante desenvolvidos. Há um homem que se fala pouco, mas que foi um grande investigador e que introduziu grandes novidades no mundo do treino, que é um húngaro chamado Nadori, que é um velhinho, também está com os seus 88, 89 anos, que de facto também contribuiu muito ele para uma outra vertente, que era o Nadori defendia que no treino, na metodologia do treino, nunca se devia perder a dimensão pedagógica. E todo o trabalho de investigação do Nadori, nos finais dos anos 60, anos 70, era de facto que devia haver uma grande concentração, uma grande preocupação, porque era impossível haver o treino, formar-se atletas, preparar-se atletas, sem que o treinador tivesse uma grande dimensão pedagógica. E isto foi alargando o conjunto de ramos
que as ciências do desporto iam envolvendo. Agora, o que é que acontece? Acontece que, paralelamente a todas essas preocupações, há aqui dois pormenores que eu quero apontar para vocês perceberem como tudo isso é tão recente. Foi em 1960, em Roma, pela primeira vez houve a transmissão pela televisão dos Jogos Olímpicos. E só foi feita para 22 países. De Tóquio, é a primeira vez que os Jogos Olímpicos são transmitidos para todos os países participantes nos Jogos Olímpicos que quisessem receber o sinal. E isto, em direto, foi a primeira vez que houve uma transmissão televisiva atlântica, através de satélites que puseram, que colocaram no espaço para permitir, e de carros especiais para permitir essa transmissão. Não havia drones. Não havia drones nessa altura. Se calhar estavam a dormir ainda. Não há drones. E então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Começa a nascer a grande contestação aos Jogos Olímpicos. A seguir a 64, começam a surgir, embora em 1968, na cidade do México, tudo tivesse sido normal, os americanos voltaram a ganhar, grandes resultados desportivos nas distâncias curtas, tal como tinha previsto em altitude, um desastre as distâncias longas, mas o certo é que os países investiram muito para chegar lá à altitude. E a RDA e a Bulgária foram, de facto, os dois países que já vinham com muita investigação sobre o treino e a altitude, e os alemães orientais, da RDA, esses traziam já muita investigação, muita experiência feita em centros de preparação em altitude, porque começavam a fazer experiências com cavalos, e depois até que passaram para atletas. E isso permitiu de tal maneira que, pela primeira vez, a RDA aparece como nação independente, porque antes em 60, 64, surgia numa nação, juntamente com a Alemanha, era a Alemanha Unida, eles aparecem como nação independente. E o que é que acontece? Acontece que, nos Jogos do México, ganham os americanos, ganham, em segundo lugar, os soviéticos, em terceiro lugar, a RDA. Isto deu um grande tremor de terra. Porquê? Porque as pessoas estavam em casa, e estavam a ver entrar por suas casas em direto, ouvir os índios dos países de leste, e estavam a ver as bandeiras do leste. E então começa a surgir em França, depois de maio de 68, começa a haver a contestação às cerimónias de protocolo da entrega das medalhas. E começa a haver um movimento para que se acabasse com a entrega de medalhas, com a subida das bandeiras e depois com o hino. E o argumento é que os atletas eram individualidades. E, portanto, não eram nações. Os atletas são inscritos individualmente. Não são inscritos, embora seja o Comitê Olímpico do país responsável por escrever, mas só individualmente. E aí, nessa circunstância, tentaram acabar, mas não conseguiram. Segundo a contestação, era o gigantismo em que os Jogos Olímpicos estavam a transformar. Também não acabaram, porque neste momento há uma tentativa de reduzir. Por exemplo, só podem participar 900 nadadores, chegavam a participar 1.500, 1.600, agora está reduzido a 900, e as modalidades estão a ver reduzidas as suas modalidades individuais, o número de atletas que vão lá participar. Mas mesmo assim, como há eleições nessa altura, o Comitê Olímpico Internacional acaba por dar uns convites e, digamos, rompe-se completamente com essa tradição e com essa exigência, e aparecem lá os atletas com o wildcard e não sei se vocês se lembram, aqui há 3 jogos atrás apareceu um negrão de um país que já não me lembro, na Austrália, Sydney, a fazer 1 minuto e tal aos 50 metros livres, claro que nadava de um lado para o outro, etc. E ainda por cima, a Speed ofereceram daqueles fatos de borracha que ajudavam, e depois é que se percebeu porque que era para ele flutuar, e veio-se a descobrir que o Presidente da Federação chegou lá ao cais e disse assim: tu nadas mais ou menos, vens aos Jogos Olímpicos, não é? E o pescador participou e fez 1 minuto e tal aos 50. Mas os australianos, o seu espírito fantástico que têm, um dos países que eu mais gostei de visitar e de trabalhar e de estar lá,
fomos australianos, de facto, um espírito, uma abertura, uma coisa excepcional para o desporto. E para eles a natação é uma coisa fora do mundo. Transformaram no herói dos Jogos de Sydney, não é? O índio que não sabia nada, que não dava a acompanhar, mas foi o herói. Portanto, tudo isto é muito recente, tudo isto é muito cedo. Tudo isto foi a partir dos anos 60 que isto se começou, e normalmente a partir de 70, e a partir de 70 é que tudo isto se transformou, pá, tudo isto ganhou uma velocidade de andamento enorme, e nós próprios, mesmo se nós quisermos comparar de 74 até aos nossos dias, isto avançou, teve progressos fantásticos, pá. As quantidades de investigações feitas a nível mundial e mesmo entre nós, pá, foram de facto muito grandes, o conhecimento aprofundou-se, e neste momento, por exemplo, o que mais importa, já ninguém está preocupado a saber se tem que treinar mais, o que é que toda a gente está preocupada agora, o grande centro de investigação é a regeneração, não é? É a recuperação dos atletas. E há países que ainda falam é na carga de treino, quando é preciso a gente falar da recuperação dos atletas, porque não vale a pena dar mais treino, eles têm que recuperar no equilíbrio entre fadiga e recuperação, é o que determina e é o mais importante. Nós atravessamos, Portugal também atravessou, digamos, aqui uma fase em que nos institutos a metodologia do treino era uma matéria que só surgiu pela primeira vez, enquanto com o título Metodologia do Treino surgiu na Escola de Instrutores nos anos 72, 73, foi o Fernando Mota, o primeiro professor da cadeira de Metodologia do Treino, foi o Fernando Mota, a convite do professor Jorge Ferreira, que ele lhe assinou. Depois teve, mais tarde, no ISEF, foi o Monge da Silva. Depois eu colaborei com o Mirandela da Costa. E até lembro-me, vou contar uma história. Lembro-me agora. Esse rapaz foi meu aluno na cadeira de Metodologia do Treino. E nós fiz o exame e fazia-se aquela pergunta que era fazer assim: vamos ver quem é que leu a sério, quem é que estudou a sério. E fizemos uma pergunta sobre a periodização e o planeamento do treino. Foi sempre a minha grande paixão de estudo e de leitura. E fizemos essa pergunta a todos os alunos. 100 e tal alunos, à volta disso. Só um é que acertou na resposta. Foi ele. O resto, toda a gente. A maior parte da malta. Está combinado isto. Por isso é que eu disse: estou tranquilo, tenho um moderador. Quando começa a falar, pá, engana toda a gente. Até a mim me enganou há uns anos atrás. Mas lembro-me agora desse. Foi bem lembrado. Desse problema. Essa é da minha. Exatamente. Essa é da minha. E vou estar a lançar. Lembrar também que, infelizmente, a realidade era essa. Ainda em 75, 76, 77, 78, estar ligado ao desporto, os alunos que estavam ligados ao desporto, que frequentavam as aulas do ISEF, do primeiro curso do ISEF e do segundo curso do ISEF e do terceiro curso do ISEF, eram olhados de lado por muitos professores da casa. Olhados de lado por muitos professores da casa. Eu tive a experiência de trabalhar com um grupo de professoras e como eu achava que a opção de natação passava essencialmente por se falar de treino, da metodologia do treino e da preparação dos alunos para enfrentarem os treinos, eu tinha a oposição porque, isso é uma alienação, isso é isso, quer dizer, o treino não era a coisa má da parte do exercício físico, era a parte má da coisa do exercício físico. Infelizmente, hoje em dia, nós temos isso. Eu desabafei para os meus filhos o outro dia, agora no Natal, estamos lá todos à volta de uma mesa, a tomar um bom vinho alentejano. Eu dizia: é giro porque eu agora é que me sinto a saber, eu preciso estudar para poder começar a ser treinador. Não é? Tenho essa sensação. Quando vejo os resultados, quando vejo os treinos, quando eles me levam lá as coisas do treino, porque a minha filha esteve ligada à rítmica durante muitos anos, meu filho na natação, polo aquático, e agora também não tem juízo na cabeça e quer ser treinador de natação. Está a ser, não é? E
discutimos, às vezes discutimos lá em casa, outras vezes vão muita gente, de vez em quando vai um grupo de alunos lá à casa, está comigo, senta-se lá no meu escritório, estamos ali a conversar um bocado, vêm daqui, vêm dali, vão me entrevistar, falamos sobre esses temas, tá, e o nível de saber que esses jovens têm hoje em dia, o nível de partilha de saber que eles têm hoje em dia é 1 milhão de vezes superior ao nível de saber com que nós partimos em 71, tá, deixa-me dar essa referência, é muitíssimo maior. Portanto, eu acredito que isto necessariamente vai ter que ter algum impacto e vai ter que ter alguma projeção futura. Foi aqui. Dizem que, e eu acredito, até que me dá jeito nesta situação, os moderadores das suas funções não faz parte de falarem de si, portanto não vou estar aqui a chateá-los com coisas que têm a ver comigo e com histórias que têm a ver comigo, se bem que tenho aqui uma série de notas, aqui uma quantidade de cábulas, algumas, umas histórias pitorescas ligadas a estas coisas do desporto, pode ser que ainda seja a altura disso, e também, pronto, assim, olhando para a plateia, tenho histórias, além de histórias ligadas a estes dois senhores que estão aqui, histórias ligadas a muita gente que está aqui na plateia. Algumas um bocado inconfessáveis, outras nem tanto, mas pronto, não é por aí. Eu estou-me a sentir um bocado num papel de uma das... Aqui há uns anos atrás, estávamos, um grupo de treinadores, estávamos na direção da Associação Nacional de Treinadores de Basquete, e eu lembrei-me de teres falado no Fluvial. E o primeiro clínico que fizemos foi no Fluvial, no Porto. E então íamos lá, a caminho daquilo, tínhamos lá aquelas tarefas normais daquela coisa, cartar com as cadeiras, com as camisolas, aquelas coisas, e às tantas. Alguém já tinha telemóvel, eu ainda não tinha na altura, estamos a falar de 1992, acho eu. Recebe-se uma chamada do nosso amigo Mário Paulo, que na sua, normalmente quando fala ao telefone, parece estar a falar debaixo da água, e então dizia ele, passaram-me o telefone, já fui, e tal. Mas assim, uma coisa ainda mais imperceptível do que eu dizer, mas já foste o quê? O que é que foi? Bem, não tinha sido nada, tinha apanhado uma carraspana na véspera, e então não estava em condições de cumprir as funções que tinha que cumprir nessa manhã, que era traduzir o treinador americano, o treinador de Harvard, veio a esse clínico, já fui, tens que fazer isso, e eu não sabia do que é que ele estava a falar. Bom, e então, lá me explicava, o gajo ia traduzir o americano, tens sido tu a traduzir o americano, nunca tinha feito aquilo. Mas então, lá fui, pronto, teve que ser, não é? E aquilo não correu mal. E então, a partir daí, passaram a achar que eu tinha jeito para fazer traduções nos clínicos da Associação de Treinadores. E assim foi. E um belo dia veio cá, eu estou a contar isto porquê? Estou-me a sentir um bocado agora neste papel. Veio cá uma pessoa muito importante no desenvolvimento do basquete português, que é o Lu Carne Seca, treinador da Universidade de St. John's durante muitos anos, que foi fazer um clínico ao Porto do Pavilhão Rosa Mota. E eu fui tradutor, porque pronto, era o tradutor de serviço na altura. E o homem era um comunicador do Arco da Velha, ele, mesmo o pessoal que não falava inglês percebia tudo o que o homem estava a dizer. E então falou, e eu não disse uma palavra. Eu estava atrás dele, convidava com o microfone, então não tive direito a dar daquilo que me passou. Aquilo acabou, e eu agora estou a sentir assim também. Aquilo acabou e diz ele assim, este homem foi o melhor tradutor que eu tive. Não se enganou em palavra nenhuma. E eu agora estou um bocado assim, mas isto tem... Pronto, eu acho que nós devemos falar destas coisas sérias, a brincar. E eu já ainda há bocado disso, eu tenho tido muita sorte na minha vida, quer ligada à educação física, quer nas coisas do desporto, pelos meios por onde tenho passado e pelas pessoas que tive a sorte de encontrar e que foram muito importantes na minha formação, quer como profissional, quer essencialmente como pessoa. E guardo histórias giras, e há bocado, quando tu estavas aí a falar que agora o que é importante, o que se está a estudar mais nestas coisas da investigação do desporto é a regeneração, a recuperação, isso é uma coisa já antiga noutros meios. Ou seja, eu sou treinador, faz este ano 40 anos que eu sou treinador. E sou treinador por uma razão simples, que era mau jogador. Então, como era mau jogador, a partir dos 18 anos passei-me a dedicar assim mais a sério a esta coisa do ser treinador. Mas continuei a jogar basquete, umas equipas assim, mais de caldeirada, propriamente a competição.
E um belo dia começámos a entusiasmar com aquilo, que era pessoal quase todo ali do Algés e tal, pessoal com boa formação e mesmo sem treinar muito e sem levar aquilo a sério. Nos campeonatos onde nós jogávamos éramos das melhores equipas. Acabámos até de ganhar um campeonato nacional da terceira divisão. E então, o pessoal começou a se entusiasmar com aquilo e um dia, porque aquilo era uma coisa democrática, em casa do treinador, o nosso amigo Zé Pedro, que vocês já faleceu, o Zé Pedro também andava entusiasmado com aquilo, o Zé Pedro Gonçalves, que também foi treinador de natação. Isto só para tu veres que isto da recuperação já era uma preocupação nessa altura, o pessoal quer evoluir. Então o Zé Pedro disse assim, agora que a malta tem tempo e tal, assim, podia fazer uns treinos bidiários. E isso, o meu amigo Alberto, já preocupado com a recuperação, disse, Zé Pedro, bidiários é de 2 em 2 dias. Isto é uma coisa que já... Há pessoas preocupadas com isto há muito tempo. Bom, mas eu acho que o meu papel também é passar a bola para aí, não é? Uma tertúlia é isso. E como ninguém se acusa para entrar aqui nesta tertúlia, eu vou aqui tentar passar a bola. Não sei se consigo, porque é um adversário que é difícil provocar para estas coisas. Mas o professor Olímpio Coelho, que está aqui à minha frente, entre outras coisas, tem sido diretor dos cursos de treinadores, dos cursos de grau 3, de treinadores da Federação Portuguesa de Basquete. E pronto, eu participei em vários cursos com ele e ele, uma das coisas que dizia aos formandos lá nas sessões de abertura, citava sempre o professor Abel Salazar, não sei se ainda continua a fazer, naquela célebre frase de um médico que só sabe de medicina, ou que só lê sobre medicina, nem de medicina sabe. Mas eu fiquei intrigado. Eu sei que os professores de basquete, do INEF e do ISEF, sempre foram versáteis. Aliás, havia um que foi o nosso professor, já foi aqui citado também, o professor Eliseu Beja, que quando se apresentou pela primeira vez numa aula da nossa turma, com o seu fato de treino de Adidas, um luzeiro, ali com a sua pasta, o seu andar característico com a sua barba, a Maria do Amparo disse, olha o Toulouse-Lautrec. É pessoal dado à cultura. E então, mas há uma coisa que eu estou intrigado. Apesar de conviver consigo há muito tempo, este homem já citou Fernando Pessoa para mim. Isto não, está aqui uma complicidade grande. Mas o primeiro livro da cadeira de basquete, A Queda do Albert Camus, vai ter que nos explicar isso. Eu próprio não sei explicar. Está explicado. Sei que foi um livro que me fascinou com um discurso e com um conteúdo e com as problemáticas sobre. De resto, é conhecido que o Albert Camus, o Prêmio Nobel, foi ele que fez esta afirmação, não sei exatamente descrevê-la, mas que para conhecer o homem, quer dizer, no futebol, no caso, é o espaço, a situação onde melhor se podiam conhecer os seres humanos, o homem. Não é? E isto não é exatamente assim as palavras, no sentido é este. E, de facto, na altura, tem a ver com alguma coisa que eu, na outra sessão, referenciei. É que nós podíamos não aprender, de facto, não aprendíamos grandes coisas. Quando éramos alunos, eu era um jovem professor, e não aprendíamos grandes coisas sobre o treino, sobre as técnicas e tal, sabíamos muito pouco. Mas, de facto, foi um período em que convivemos, em que fomos empurrados a ler as coisas que não tinham nada a ver com o desporto, nem com a educação física. E isso tem, por um lado, circunstâncias sempre relativamente negativas, da coisa em si não aprendíamos muito, mas aprendíamos do outro lado. E quem aprendeu do outro lado pôde mais facilmente aprender daquilo que faltava. E o contrário não é verdade. O contrário não é verdade. E, portanto, a vantagem que tivemos, e isto é a razão de ser, porque na altura, Albert Camus, não sei porquê, não sei onde, e o primeiro livro que eu tenho a peça, não sei o que e tal, foi A Queda. Eu achei aquilo um desafio tão grande, intelectual e humano, para que fiquei marcado pelo livro. Quando tive a oportunidade, naturalmente, passei o dia ao António e disse, lê isto. No fundo, olha, se há alguma forma, alguma coisa posso dizer,
antecipei, não conhecia, mas antecipei em entendimento, primeiro, ao Dr. Abel Salazar, médico, responsável de medicina. E depois, estou a ser um bocado concluído. Antecipámos, a gente daquela época antecipou-se. Antecipámos ao professor António Lima, quando também, no Instituto, não fiquei na outra sessão, quando numa roda de treinadores, ele expressou o seu pensamento, não sei se lá para trás, estou a falar, até desculpa, pode estar a falar assim, não sei como é que se está aqui, ou se está ali, Veja lá as habilidades, olha o material desgasta, e sabe? para ali é ocupar o espaço que não me pertence, portanto eu prefiro ficar aqui com todas as inconveniências que isso possa ter. Mas já na formação de treinador, nos cursos, etc., nós recorremos todo o país com naquilo que hoje deu, que é de facto o investimento, o envolvimento no ensinar, no transmitir o pouco ou muito, ou assim que sabíamos. 6 vezes deslocámos a partir das 5 da manhã para lá para o Lourão, como é que era aquilo? Para São João da Madeira, durante 6 fins de semana, porque um curso para as circunstâncias tinha que ser, não podia ser feito na Madeira. Portanto, foi em 6 fins de semana, em que passávamos o fim de semana em São João da Madeira. Passávamos a São João da Madeira, saíamos daqui de Algés, saíamos às 5 da manhã com o Zé Curado, carrinho amarelo, não tinha o Zé Curado, ocupávamos aqui, o quadro, fazíamos uma data de horas para chegar a São João da Madeira. Onde depois, durante o dia, a tarde, a noite, não sei o quê, outro dia, o domingo, fazíamos o curso, aquilo estava visto a cada um fim de semana. Estamos a falar de novembro, frio, chuva, só para vermos o que se fazia em certo tempo e que hoje é difícil conquistar pessoas para fazer o mesmo que já se fez, seja desenvolvimento, investimento, ganhando o quê? Alguma coisa? Não, perguntando, quanto é que isso vale? Quanto é que paga? Nunca perguntamos isso. O menino está aqui, que foi companheiro de muitas dessas viagens. Havia uma coisa boa, Eugênio, que era o bonzão. O que era o bonzão? Era o restaurante em que nós íamos então, quando chegávamos a João da Madeira, à meia da manhã e tal, íamos às 5, chegávamos lá ao meio-dia, então a primeira coisa era almoçar. E o curso começava às 3 da tarde, ou coisa do género. Então o bonzão era um restaurante à maneira, e onde pautava para a sua categoria as mousses de chocolate, que era assim desde Especialista, é outra faceta. Isso ficou sempre na nossa memória, as mousses do bonzão. Não era o nome do restaurante. Eu já não sei onde é que ia. Mas isto tinha a propósito. No canuço do livro do Portanto, aquilo que eu posso dizer é que líamos na altura. O professor António, então estávamos duas destas digressões, então estávamos numa roda de treinadores, dos jovens. Começou a fazer os seus pareceres, as suas ideias. E há um atrevido, que é atrevido nos dois sentidos, é atrevido que é atrevido. Não tem atrevido, na altura. E é atrevido colocou a questão e põe assim um ar e diz: professor, você sabe, cara, mas sabe muitas coisas. Ele olhou e disse: julgavas que eu só tinha bolas de basquete na cabeça? Isto é um pequeno compêndio de filosofia. Julgavas que eu só tinha bolas de basquete na cabeça? Letal. Isto é letal. Nem disse nem mais nem menos. Agora, o tom e as palavras curtas e incisivas matou tudo à sua volta. Gostou.
como era costume, não era? Mas cá estou. Hoje, vigora por aí, nos livros de atualidade, a ideia, então, expressa quer pelo Dr. Manuel Sérgio, quer pelo treinador José Mourinho, colega José Mourinho, a ideia de que o homem que só sabe de futebol, nem de futebol sabe. Mas afinal, nós falávamos disto, dito de outra maneira, há muitos anos atrás. E é nessa lógica que eu disse, pá, deixa falar disso, está bem, isso basta, e todas as outras coisas, lê isto, aquilo que é isso. É assim. A explicação é esta. Devidamente explicado. Eu Guilherme Reis. Já nem sei qual é o título do livro. Pá, o William Reich era muito bom, era um complemento Exatamente. de coisa. Porque havia ali a iniciação manual e o William Reich dizia a função social do organismo. Era um do livro. Que estudávamos muito isto para a educação física. Estamos a falar em 1970. Atenção, o falar está certo, é muito mais certo. Sim, nós estamos a falar daquilo que eram as nossas Bíblias da gente, algumas das Bíblias dos anos 68, 69, 70. Tradução em brasileiro, pá, do alemão diretamente para o brasileiro. Aquela aí eu concordo. É como ônibus divertidas para Assim como Carlos Rocha. Nem foste ao workshop. Quem não andasse com a liberdade sem medo debaixo do braço, não era ninguém. Mas isto, ao fim e ao cabo, isto agora é curioso. Essas coisas, Facebook, eu não ando nesse tipo, acho que coisas boas, mas também tem muita coisa, mas nunca me tive. Mas há uns anos atrás, e já há uns anos atrás, ia no método, nos transportes públicos, no método, e há dois jovens que estão a falar um com o outro. E diz um deles assim, tu não estás no Facebook? E diz o outro, não estou. Eu não estava no Facebook, não existe. E eu nunca mais me esqueci. Continuo a tentar existir sem estar no Facebook ou nessas outras redes sociais. Portanto, não, isto podem parecer coisas que não têm nada a ver umas com as outras, mas eu diria que tem tudo a ver umas coisas com as outras. É que hoje quem anda nos alunos destas faculdades, no desporto, educação física, deixaram de se preocupar com o lado humano das coisas. Hoje isso não existe, não interessa. O social, o humano, isso está postulado. É ideológico, mas não sei o quê, são as contabilidades, as estatísticas, não sei o quê. O lado humano morreu, não existe. Era, nessa altura, contra. Agora, volto a dizer aquilo que já disse. Sem a perspectiva humana, e social e cultural destas nossas atividades, não vamos muito longe. Aliás, cada vez andaremos mais para trás. Este lado, enfim, de alguma forma, adquirido, não impede que os outros tipos de competências sejam adquiridas. Mas adquirir as outras sem estas, as outras passam o valente de fogo. E isso percebe. O médico só sabe medicina, nem medicina sabe. E o homem só sabe futebol, nem futebol sabe. O homem, a mulher. E tiremos o futebol e tenhamos outra coisa qualquer, natação, futebol. Bom, eu não era. Eu só cá. Prof, agora
parecia aquele boneco do Hermano José, que eu é mais burro. E eu tenho dificuldade em deixar mal, entre aspas, algumas pessoas. Se fosse outra pessoa, se calhar eu diria assim, tenho nada assim especial a dizer. Mas eu vou vir. Eu hoje vou já daqui, tentar vou daqui com o ego, pá. Eu não podia deixar de dizer algumas coisas. Espero eu, pelo menos, tenho tido algum jeito. Mas no vídeo tenho tido algum jeito. Foi mais injusto que a força. Obrigado. Monge, Sr. Presidente, isto funciona assim, não é? Passar já os distintos convidados da última postura têm primazia na palavra. Tem prima, ainda por cima. Isto está muito bem com os meninos. Está a contar histórias de outros interesses. Vou contar uma história que é interessante. Eu estive no Mundial do México, com o futebol, e depois comecei a pensar, antes de partir, a gente pensa que nós não pensámos, antes de partir, o que é que havia de ler, o que é que havia de dar para ler, eu estava lá pelo menos 15 dias, o que é que havia de dar para ler? Um romance, eu quando começo a ler sobre leitor compulsivo, acabo logo o romance, aquilo num dia ou dois estava despachado. Mas é que resolvi levar o livro do Desassossego, estamos a falar em 85, o livro do Desassossego tinha sido publicado esse ano, fazia os 50 anos da morte do Fernando Pessoa. Eu tinha estado lá no Algarve, estive lá durante 2 anos, e então era, quando uma coisa é essa, então tenho mais livros de Fernando Pessoa do que tenho lá na Bíblia, tudo que havia de Fernando Pessoa eu li. Depois quando vinha de viagem, saía lá do Portimão para ir ver um jogo lá em Vila Real de Santo António, ou em Vila Cabo de Trás-os-Montes, metia lá a cassete, porque entanto na emissão nacional dava, de hora a hora, dava o poema de Fernando Pessoa e eu gravava tudo. Depois, entrevistas com os especialistas, tinha tudo gravado. Tinha para ali umas 7 ou 8 cassetes daquelas de 90 minutos, tudo gravado. Onde é que metia aquilo, ia para cima para baixo para ouvir. Portanto, como tenho bom memória, decorei muitas coisas. A tabacaria tem isso de cor. Lá 20 minutos a dizer a tabacaria, se for possível, na bolsaria. Não vais não? E então resolvi levar o livro do Sossego, que nessa altura eram 2 volumes, vermelhinhos, já há outras edições. Nós estávamos lá num hotel, não tinha condições nenhumas para não lá estarmos, não havia um local, enfim, isto são histórias lá do futebol, não havia um local de reunião, aquilo era uma parte